Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo bem rápido, um resumo propriamente dito, sobre a Antiguidade Clássica. E hoje nós vamos falar sobre a Grécia. Bom pessoal, a Grécia nós vamos ter aí quatro povos formadores, que são os dórios, que são povos militarizados, ou seja, que eles dão um certo valor à educação militar. Os jônicos, que eles vão dar valor a intelectualidade, ou seja, vão querer ser mais intelectuais, vão dar mais valor à educação. Os eólicos, que são os povos das montanhas, e os aqueus, que são os povos que dominam o comércio marítimo na Grécia. Uma das principais características da Grécia, pessoal, é a questão das cidades-estados. As principais cidades-estados que nós estudamos são Esparta e Atenas. Em Esparta, nós vamos ter uma sociedade formada por dórios, ou seja, nós já sabemos que em Esparta, se é formada por dórios, terá uma educação de cunho militar, de viés militar. Inclusive, as mulheres espartanas elas diziam que não tinham criança, tinham apenas futuros guerreiros. Além disso, temos que lá em Esparta, os ilotas, ou seja, os escravos, eles eram considerados o quê? Um bem público. Ou seja, se você está precisando de um escravo para uma construção na sua casa, por exemplo, você vai lá no local onde esses escravos ficam presos, que ficava próximo à ágora. Lembrando que a ágora nada mais é do que um espaço vazio, uma praça vazia, para debates onde ao seu redor tinham o quê? Tinham prédios públicos, certo? Prédios de administração pública. Então, os escravos eles ficavam próximos à ágora. Se você precisasse, você iria lá, pegava o escravo, levava para sua casa. Enquanto ele tivesse em seu poder, em sua posse, você era responsável pela comida dele, pela roupa dele e pelo estado de saúde. Se fosse constatado que a morte do escravo foi ocasionada por negligência da pessoa que estava com ele, então esse cidadão espartano ele teria que ressarcir a cidade, ou seja, ele teria que dar à cidade dar à cidade um novo escravo. Certo, pessoal? Além disso, nós temos que o regime, a política lá em Esparta, eram duas. Ora era a monarquia, outra hora era a tirania. Gente, Esparta vai adotar o regime monárquico quando ela não estiver em guerra, certo? Nesse regime, o rei ele vai ser submisso, ou melhor, ele vai ser submetido a um conselho de anciões. Esse conselho só era formado por homens de 40 anos de idade ou mais. Lembrando que a idade média que as pessoas viviam naquela época era de em torno de 45 anos aproximadamente. Não me lembro muito bem, mas enfim. Esse conselho era formado apenas por homens de 40 anos ou mais, que eram considerados anciões, e eles podiam dar pitaco quanto às questões do reino, certo? Mas quando Esparta estava em guerra, aí a coisa já era diferente. Esse conselho era dissolvido e a monarquia se transformava em uma tirania. A gente pode dizer que é uma espécie de estado de sítio, só que essa concepção de estado de sítio, ela não existia naquela época, certo? Mas é semelhante, porque no estado de sítio, o chefe do executivo, ele possui todos os poderes, ele precisa ter a opinião do legislativo para, por exemplo, destinar toda a verba diretamente para por exemplo, a área da saúde. Se for declarado estado de sítio, o executivo ele não precisa ser submisso ao legislativo. Era praticamente isso. Então, tirania, o rei ele tinha poderes absolutos sobre tudo que iria acontecer. Nós temos aí que o cidadão espartano ele teria que ter mais de 30 anos e ser um oficial do exército. Gente, como isso funcionava? Vamos abordar isso com a educação dos meninos e a educação das meninas. Os meninos, aos 7 anos de idade, eles já eram submetidos a uma educação militar. Eles eram treinados e depois, até os 12 anos, eles iriam ser colocados à prova. Iriam ser levados durante o inverno grego, iriam ser levados para as montanhas pelados apenas com uma lança. Pronto. Eles teriam que sobreviver 3 meses e só então eles seriam soldados do exército espartano. Lembrando que depois desse período que ele passasse,
primeiro dessa prova nas montanhas, até ele completar 30 anos, ele não poderia se casar, certo? Agora, quando ele chegasse aos 30 anos de idade, ele se tornava um oficial da reserva e só então ele poderia se casar. Essa é a educação dos meninos. As meninas, aos 12 anos, elas também eram submetidas a uma série de treinamentos físicos e uma educação doméstica. Lembrando que na sociedade espartana, a mulher ela poderia dar opiniões quanto à administração do financeiro da casa, das finanças da casa. Mas a única coisa que a mulher ela não poderia opinar era quanto à política, certo? Nisso aí ela não podia opinar de jeito nenhum, tá, pessoal? Na questão do casamento, o homem forte, o guerreiro espartano, ele só poderia se casar com quem? Com a mulher forte. Porque a ideia era de simplesmente gerar uma criança forte, uma criança saudável. Porque as mulheres espartanas diziam: nós não geramos crianças, geramos futuros guerreiros. Então, lembre-se, Esparta, lembre-se de Dórios, lembre-se de uma economia agropastoril, lembre-se que a educação era totalmente militar, certo? Lembre-se que as mulheres elas poderiam participar da administração das finanças da casa, exceto da política. Lembre-se que o cidadão espartano só era um homem de 30 anos de idade que fosse oficial da reserva do exército espartano. E mais alguma coisa? Não, apenas isso. Depois de Esparta, nós vamos ter quem? Em Atenas. Bom, em Atenas nós já vamos ter algo meio diferente. Enquanto em Esparta os camaradas valorizavam o quê? A porrada, em Atenas eles valorizavam o quê? A caneta? Não, Bocó. O conhecimento, certo? Eles eram povos intelectuais. Tanto é que eles foram formados pelos jônios, tá? Então, em Atenas, a principal característica dela é que ela vai ser uma sociedade intelectualizada. Inclusive, nós vamos ter um escravo que as famílias ricas elas contratarão, ou melhor, elas comprarão esse escravo para que ele ensine as suas crianças sobre tudo, sobre qualquer coisa, certo? Qualquer coisa não, sobre tudo, né? Então esse escravo ele tinha algumas regalias, ele podia se sentar à mesa para comer com seus patrões, ele poderia levar a criança para onde ele quisesse para poder ensiná-la. Enfim, o objetivo era fazer com que a criança ela também fosse intelectual, certo? Atenas ela vai ser uma cidade litorânea, vai dominar o comércio marítimo. Lembre-se que lá na Antiguidade Oriental nós vamos ter os fenícios. Os fenícios eles vão dominar essa parte do comércio marítimo, tá? Então nós podemos dizer que Atenas ela teve essa influência por parte dos fenícios. A questão política de Atenas ela foi dividida em três. Primeiramente, ela foi uma monarquia. Mas aí a elite do comércio marítimo começou a crescer, até que o regime monárquico foi derrubado e entrou no lugar do regime monárquico uma oligarquia. Essa oligarquia, pessoal, era nada mais nada menos do que a elite do comércio marítimo, certo? Após a oligarquia, que foi derrubada, deu esse início ao que? A democracia. A democracia ateniense, ela era uma democracia que não era representativa, em si era ativa, ou seja, quem fosse cidadão, muito cuidado, quem fosse cidadão espartano, quem fosse cidadão ateniense é que participaria dessa democracia. E quem seria esse cidadão, pessoal? Homem, maior que 21 anos, filho de pai e mãe atenienses, nascido em Atenas e que tem a terra. Ou seja, essas são as características de um cidadão ateniense. Lembrando que a palavra cidadão ela é diferente de habitante. Como, por exemplo, no contexto atual, nós podemos dizer, por exemplo, uma pessoa A, ela mora numa cidade X, só que o título dessa pessoa A é para votar onde? Na cidade Y. Então ela é habitante da cidade X, porém é cidadão da cidade Y, certo? Então nós podemos ter sim habitantes em Atenas,
Só que esses habitantes podem não ser cidadãos, beleza? Então, nós podemos caracterizar a democracia ateniense como sendo uma democracia elitista, ou seja, restringia a questão do voto, as discussões, apenas a quem era da elite. Quem não fosse da elite, meu amigo, não tinha vez, não tinha voz. Além de ser uma democracia elitista, nós podemos dizer que ela é uma democracia isonômica. O que vem a ser uma democracia isonômica, pessoal? Isonômica é aquele tipo de democracia que vai excluir alguém, alguma parcela da sociedade. Nesse caso, em Atenas, ela vai excluir as mulheres, escravos e homens que não sejam cidadãos atenienses. Beleza? Aí vem a questão. Esparta e Atenas. Água e óleo não se misturavam. Eles eram grandes rivais. Mas aí aconteceu uma coisinha. Se você estudou bem a Antiguidade Oriental, você vai se lembrar que os persas eles tiveram um império enorme. Inclusive construíram uma estrada aí de 2.600 quilômetros, que é mais ou menos uma distância de Natal até o Rio de Janeiro. Uma estrada bem grande. Então, durante o Império Persa, os persas eles tentaram invadir quem? Tentaram invadir a Grécia. Se Esparta, Atenas e as outras cidades-estados da Grécia não tivessem se unificado, tivessem juntado forças, era provável que o Império Persa tivesse conseguido conquistar essas cidades. Só que não foi o que aconteceu. Esparta, Atenas e as outras cidades-estados da Grécia se uniram forças. E acabaram o quê? Estraçalhando o exército persa. Os persas, que até então eram os maiorais, os grandes, achavam que iam abafar na Grécia, foram derrotados pelos gregos. E se você derrota o mais forte, então você é o mais forte. A partir daí, houve o que a gente chama de apogeu grego, ou seja, o ápice, o topo da Grécia. Eles conseguiram vencer os persas, e depois que venceram os persas, eles viram a necessidade da Grécia ter um exército. Foi aí que surgiu a ideia de criar a Liga de Delos. A Liga de Delos nada mais é do que o exército grego, certo? Onde você vai ter representantes de várias cidades-estados gregas, todos concentrados naquela liga para defender o território grego, certo? A cidade-estado que foi escolhida como sede da Liga de Delos foi Atenas. E pelo fato de ser sede da Liga de Delos, Atenas passou a receber o quê? Uma verbazinha extra. Só que aí o administrador da Grécia, o Péricles, ele pegou a verba que vinha para ser investida na Liga de Delos e a desviou. Corrupção nessa época, para você ter uma ideia, né? Pegou essa verba, a desviou e Atenas começou a se desenvolver. Os espartanos que já não iam com a cara dos atenienses, eles começaram a suspeitar. Não, peraí. Atenas está crescendo rápido demais. Tem alguma coisa errada aí. Tem caroço nesse angu, tem raposa nesse mato. Dito e feito. Descobriram que o Péricles estava aqui, ó, passando dinheiro por debaixo do tapete. Então os espartanos, que por tudo se inflamavam, não era todo que eram povos militarizados, digamos assim, eles convocaram a Liga do Peloponeso, e declararam guerra a Atenas. Então houve aí o que aconteceu foi o que ficou chamado como a Guerra do Peloponeso. Lembrando, a guerra entre os gregos e os persas foi chamada como guerras médicas, certo? Gregos versus persas, guerras médicas. Liga do Peloponeso, formada por Esparta. Liga de Delos, formada pela Grécia. O confronto desses dois ficou chamado como a Guerra do Peloponeso. Então, pessoal, vocês concordam que se eu tenho um conflito interno naquele país, esse país vai estar mais vulnerável? Bom, principalmente naquela época. E eu acredito que você deve concordar. Então, o que aconteceu? Os macedônicos eles já estavam aqui, ó, de olho na Grécia. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se aproveitaram dessa vulnerabilidade
ocasionada pelo conflito interno entre a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, e atacaram. E, consequentemente, conseguiram dominar a Grécia. E então, a Grécia começou a entrar em decadência. Mas os atenienses, eles consideram o período homérico, que foi o período período helenístico, certo? Período helenístico, eles consideram o período helenístico o período. Por quê? Os macedônicos, eles não impuseram a cultura deles. Eles pegaram a cultura grega, a cultura macedônica, e simplesmente a unificaram. Agregaram a cultura macedônica à cultura grega. E como os atenienses, eles eram bastante intelectuais, eles davam muito valor à cultura, Atenas já teve um grande crescimento cultural com a agregação da cultura macedônica. Então, o período helenístico, ele ficou conhecido como o período principal para Atenas, por conta disso, por conta do grande crescimento cultural que foi ocasionado pela invasão dos macedônicos. Os macedônicos dominaram a Grécia e então houve o declínio da Grande Grécia. Grécia é isso aí que você precisa saber. Valeu, pessoal.